Voltar início então ao nosso webinар da PDC, dando um bom dia a todos, aos que se juntaram a nós, aos participantes e a vocês, os oradores, e bem-vindos a mais este Web Morning. Hoje vamos falar de multi-cloud híbrida, uma solução para as empresas no seu processo de transformação digital que estamos em querer e gostaríamos de discutir isto convosco hoje. Esta pandemia do Covid-19 veio acentuar, ao tornar claro para todas as organizações que o digital tem que ser visto como uma prioridade estratégica. Já todos devem conhecer uma das nossas piadas mais comuns durante este tempo, que é o que veio a acelerar a transformação digital das organizações. Se foi o CEO, o CIO e não, foi o Covid, não é? E, portanto, acreditamos que, efetivamente, tudo o que são soluções que possam ajudar esta transformação para o digital das organizações em Portugal tem que estar no cerne da agenda da PDC e por isso é que também estamos a organizar este webinar, este web morning, em parceria com a Equinix. Acreditamos que a adoção deste tipo de soluções se perfila cada vez mais como um caminho para todos os contextos e todas as realidades de negócio e vai ser também para comprovar e para pedir os vossos comentários que eu depois vos vou desafiar com algumas questões. Acreditamos também que para que as organizações possam avançar para novos modelos operacionais a ser digital e na cloud, isso é que nos vai permitir ganhar a agilidade, o time to market, a disponibilidade, a otimização, a automação, o controle, a produtividade e o self-service que é tão necessário. E só desta forma é que as empresas terão a capacidade de resposta para um mundo em constante mudança para garantir a continuidade do seu negócio em situações de crise, como se calhar aquela que algumas das organizações estão a viver agora, para responder também a um consumidor cada vez mais exigente e digital e para adotar a novas tendências como o teletrabalho. A PDC foi um dos dados que nós partilhámos na divulgação do tema deste Web Morning, antecipa que até 2021 cerca de 90% das empresas deverão adotar ferramentas e estratégias integradas de multi-cloud híbrida para suportar diferentes aplicações e diferentes casos de uso. Por isso, para analisar este tema da multi-cloud híbrida, a PDC, em parceria com a Equinix, organiza este webinar, onde vamos debater as vantagens da adoção deste modelo, com a integração de todas as soluções, ou de várias soluções cloud adequadas ao perfil de negócio de cada empresa, através de uma única plataforma, que permite o acesso aos principais fornecedores de cloud mundiais. E por isso, connosco hoje temos o Carlos Paulino, que é o Managing Director da Equinix e nosso parceiro na organização deste Web Morning, o António Miguel Ferreira, Managing Director e Latin America da Claranet, e o Frederico Munhoz, que é Chief Architect na IBM. E, portanto, muito obrigada a todos por terem aceito o convite para estarem connosco hoje de manhã. Explicando aos participantes como é que vai decorrer o Web Morning. Portanto, vamos ter agora uma fase inicial de uma pequena intervenção de cada um dos 3 oradores que acabei de apresentar. Durante esta intervenção podem lançar questões nas questões Q&A que a plataforma tem. Aliás, eu penso que a nossa Isabel Travessa, que é a nossa gestora de conteúdo, está a ouvir, ela possa lançar lá qualquer coisa para sinalizar aos restantes participantes onde é que está o Q&A, porque isso aparece. Portanto, podem lançar as suas questões. No fim destas apresentações, eu vou consultar as questões que foram lançadas na plataforma, bem como algumas que nos chegaram durante o processo de inscrições, e mais algumas que tenho aqui preparadas e em função da vossa apresentação, e por volta das 11h15 daremos por encerrado o Web Morning. E, portanto, sem perder mais tempo, eu vou desligar então aqui agora esta parte do Stop Sharing e poder passar então a palavra ao Carlos Paulino, que vai ser o nosso primeiro orador. Ora, muito obrigado. Eu só um segundo para fazer o share e confirmar que tudo. Eu dou-lhe nota. Ok. Já está. Já está. Já está. Sandra, muitíssimo obrigado por esta oportunidade, pelo prazer de poder juntar-me e de podermos participar nesta ação de divulgação, e obrigado também aos outros oradores por se juntarem a nós. Eu preparei uma pequena apresentação, espero que não consiga manter-me no meu time slot e de alguma forma
ajudar com a nossa visão do que entendemos pela multi-cloud e soluções híbridas como um impulsionador da transformação digital. De alguma forma, nós temos, como nos parece a chave para realmente uma definição da estratégia de cloud computing de cada organização, é sem dúvida nenhuma, e durante a apresentação eu vou mostrá-lo, que compreender exatamente quais são as cargas de trabalho e quais são as que têm capacidade de serem migradas para uma cloud pública e quais as que têm realmente necessidade de estar on-premise ou dentro de um data center privado, é um ponto absolutamente de suma importância na definição de qualquer estratégia de cloud computing. Dentro da agenda do que vou apresentar, começando pela adoção de soluções híbridas e multi-cloud, depois falaremos um bocadinho o porquê destas soluções, porque existem. Na verdade, passarei também algumas definições que a maior parte da audiência seguramente saberá, mas recordar para termos algumas pessoas que podem estar ainda não tão versadas no assunto, e alguns exemplos de clientes que temos que adotaram esta estratégia e de que forma é que se tornaram um caso de sucesso. Também as principais cargas de trabalho realmente, como eu mencionava, entre híbrido e multi-cloud, e de alguma forma uma parte em que a Equinix é de facto distintiva dos benefícios da interconexão privada a todas as clouds. Eu passaria pela parte da hora da mudança que estamos a viver e historicamente sabemos que a maior parte das empresas investiram em data centers on-premise, e eu gostaria de perguntar à audiência se tem noção de quantos, de acordo com as previsões que existem ao dia de hoje, qual a percentagem de empresas que pensam fechar os seus data centers próprios nos próximos 5 anos. A Sandra, creio que tinha preparado uma poll. Exatamente, obrigadíssimo. Qual a percentagem, de acordo com as atuais previsões, de data centers on-premise que serão fechados até 2025? É a questão que colocaria à audiência. Vamos dar algum tempo para recolhermos algumas respostas. Ele apareceu as duas questões, portanto, certo. Eu se calhar falaria também já. Deve ter sido aqui por engano. Não, sem qualquer problema, Sandra. A segunda questão que passaria no slide seguinte é qual a percentagem de empresas que já estão a utilizar soluções híbridas e multi-cloud. Entre as diversas opções que nós apresentamos, depois eu comentarei um pouco qual o resultado que, na verdade, mais se enquadra dentro do que são as melhores previsões que temos dos analistas de mercado. Claro. Portanto, os participantes não se importam, cliquem e façam o submit. Temos os últimos 5 minutos. Ok. Sandra, eu não sei se é possível partilhar os resultados. Claro, Carlos, quando isto acabar, aparece automaticamente. Pode continuar a apresentação e depois eu chamo a atenção quando tiver. Ok, perfeito. Então eu passaria ao próximo, e para quem já pressionou a sua opção, existe um estudo da Gartner para o qual chamaria realmente alguma atenção. Ele já não é tão recente assim, é de 2018, mas na verdade prevê que até 2025 80% das empresas fecharão os seus data centers próprios e na verdade não está tão longe do valor que a plateia considerou, dava com mais prevalência para 80%. É um estudo que eu recomendo-vos a ver, aliás foi bastante controverso na altura em que saiu. O título do estudo é The Data Center is Dead, e sem dúvida nenhuma que mostra uma visão do que pode ser o futuro próximo. Eu passaria a um segundo ponto que passa exatamente qual a percentagem de empresas que neste momento já têm. Só um segundo, eu tenho aqui o pool aberto, ok.
a adoção de soluções híbridas e multiclouds que realmente estão cada vez mais no topo da agenda das organizações empresariais. Este é um relatório da Flexera que define o estado da arte da cloud. Este traz resultados, portanto, já valores de 2020. E ao dia de hoje, cerca de 93% das empresas utilizam topologias multicloud e deste universo temos 87% com soluções híbridas num misto realmente público-privado. A realidade mantém-se, demonstrando, em resumo, que mais de 90% das empresas já usam múltiplas clouds, motivo pelo qual a pertinência deste webinar ou web morning se torna ainda mais importante para o período que atravessamos de transformação. Seria, ok. Nesse lado, porque as empresas estão a mover para estas soluções, que tipo de desafios tentam resolver? Para nós, há 3 áreas-chave que devemos constituir o maior foco para encontrar uma solução. O primeiro, sem dúvida nenhuma, a complexidade e performance. A migração das aplicações que usam para cloud pode ser complexa. Em alguns casos estamos a falar de empresas que usam estas aplicações há mais de 15, 20 anos. Não é fácil migrar totalmente para a cloud. Além de que estamos também a falar de performance da experiência do utilizador, que são afetados mais do que apenas nos colaboradores da empresa. Também os seus clientes e parceiros podem ser impactados. O desenhar soluções, esse design desta transição é um processo complexo. Num segundo ponto, sem dúvida nenhuma, a segurança e compliance. É aqui que falamos da privacidade de dados, que é de extrema importância para muitas empresas aos dias de hoje e como poder garantir a segurança dos seus dados. Falamos também de compliance no que toca a GDPR, a IPA, a todas as leis de compliance que afetam os dados que migram para a cloud. E, finalmente, dentro de infraestruturas legacy, no qual vemos os CFOs constantemente a trabalhar com os CTOs para reduzir e com os CIOs para reduzir as despesas de infraestrutura da IT e transformar a CAPEX num modelo mais de OPEX. E também, sem dúvida nenhuma, para garantir que o acesso a estes serviços tenha um custo aceitável e que constituam o justo valor face às necessidades de performance da organização. Falando um bocadinho de híbrido e começando por uma definição, porque temos um animal tão atípico realmente e porque usamos uma solução que é esta mistura entre os dois ambientes. Primeiro, começando por constituir uma definição de cloud híbrida, que neste slide temos basicamente 2 definições. A primeira é uma composição de 2 ou mais clouds, podendo ser privadas, comunitárias ou públicas, que são entidades separadas, mas trabalham em conjunto para oferecer benefícios de um modelo com múltiplos deployments. E em segundo, pode também ser a capacidade de conectar serviços de colocation, serviços geridos ou dedicados com funcionalidades na cloud. Este diagrama dá uma imagem simples de uma empresa que pode ter o seu data center privado e que usa um Network Service Provider para chegar até a Equinix e depois utilizar o nosso SSX para se ligar à cloud num ambiente no qual partilha entre a infraestrutura privada e um Cloud Service Provider. Não há dúvidas que outro fator, como referimos, de suma importância é perceber que tipo de workloads as empresas estão a utilizar e a tentar estender à cloud e como o estão a fazer. Dentro da caixa vermelha, alguns dos workloads híbridos que vemos mais comuns dentro da infraestrutura que os nossos clientes colocam nos nossos data centers. E podem ser aplicações dos mais diversos tipos, Mission Critical, Storage, Big Data, Inteligência Artificial, Machine Learning, aplicações IoT, querem ter in-house, mas que na maior parte dos casos, por escalabilidade e eficiência de custos, fazem uso de serviços estendidos a clouds públicas. E normalmente, obviamente, os Cloud Service Providers têm este serviço disponível diretamente on-shelf, com sistemas de provisioning extraordinariamente acelerados. Dou-vos o exemplo de uma empresa com que trabalhamos, que é uma empresa global de gestão de seguros e de risco de seguros. É um cliente, neste caso, usava o AWS Direct Connect para a analítica de alta computação, processando milhões de apólices de seguro por dia para medir o risco diariamente. Tinha um desafio, que tinha um equipamento IT que não era capaz de processar estes dados numa base diária para fazer um relatório de avaliação de risco e, além dos custos significativos, dos upgrades constantes em legacy e
sem dúvida nenhuma que isso constitui um risco de negócio, não conseguirem de alguma forma em tempo real perceber o que estava a acontecer na organização. A solução, sem dúvida nenhuma, passou pelo cliente, simplesmente descontinuou o seu data center privado, migrou todos os equipamentos que tinha legacy ainda para a Equinix e ligou-se à AWS com uma ligação de 10 GB, para conseguir, sem dúvida nenhuma, usar a alta performance que consegue a partir da AWS. E, na verdade, o benefício é que conseguiram passar a fazer 3 relatórios diários, quando anteriormente não conseguiam fazer nem sequer um. É algo que foi um salto quantitativo em termos de capacidade de controle do negócio e da empresa. De alguma forma, este é o exemplo do que se parece a infraestrutura deste cliente, numa perspectiva de design, estou dentro da plataforma da Equinix. Ligaram as suas aplicações, o armazenamento e a computação alta performance dentro da Equinix através de Direct Connect ao nó da AWS, como eu disse, e escalaram para a cloud ao usar o EC2, o Elastic Cloud, a Computer Cluster dentro da AWS. Isto trouxe, obviamente, menores custos, a menor latência e um incremento de segurança por utilização de ligações privadas. Sobre o multicloud, de alguma forma, também uma mesma visão, e dentro do que pode ser uma definição, obviamente ainda mais simples neste caso, é a ligação de 2 ou mais fornecedores a uma cloud pública. O que vemos nesta imagem é que, através de uma plataforma que nós temos, SCX Fabric, permite realmente a ligação direta a todos os CSPs e à maioria dos top service providers. Alarga muito o footprint da multicloud e dá realmente a capacidade aos nossos clientes de se ligarem a múltiplos providers e promoverem alguma concorrência dentro deste mercado, e permite comparar custos de forma direta, facilidade de ligação, torna aqui totalmente comparável todas as ofertas que possam receber. Neste slide podemos ver alguns exemplos de workloads que vemos os nossos clientes consumir nas clouds públicas. O que nos apercebemos, obviamente, é que cada cloud provider tem de alguma forma parte da sua oferta é realmente líder de mercado e vemos os clientes realmente utilizarem essa capacidade de cada cloud provider ter o serviço que mais lhes convém. É muito típico nós termos clientes que se conectam à Oracle, obviamente, para utilizar capacidades de Exadatabase. Muitas vezes o Google Cloud, a maior parte das vezes é dentro de uma procura das capacidades de inteligência artificial e machine learning. A AWS pode ser usada, sem dúvida nenhuma, para uma vasta gama de aplicações. No entanto, como eu já referi, o Elastic Cloud é o que nós vemos com mais frequência ser procurado. Obviamente, dentro do, por exemplo, o Azure, o Office 365 é o que os nossos clientes procuram quando vão para soluções multicloud, no qual eles usam em parte Azure. A IBM também com bastante força numa solução do seu IoT Suite e que faz com que realmente um cliente possa alavancar o que são as melhores capacidades dentro de cada cloud provider e a partir daí ligar-se a vários cloud providers. Trouxemos também um exemplo, este exemplo é um caso real de uma solução multicloud. É um distribuidor de conteúdos de vídeo, o fornecedor anteriormente utilizava a AWS e tinha uma grande quantidade de dados armazenados, cerca de 3,5 petabytes. À medida que o relacionamento com a Azure crescia, queriam migrar parte desses dados da AWS para a Azure. Obviamente a infraestrutura que tinha não permitia de forma nenhuma conseguir fazer essa migração, principalmente sendo, obviamente, através da internet, a segurança de dados também era uma preocupação. Tendo em consideração que o cliente pretendia usar ambas as clouds numa solução final, foi através da nossa solução construído um Edge Node. Eu se calhar passava ao slide no qual apresenta exatamente o que são o diagrama da solução. Um Colocation connosco, um Network Edge Node, uma solução que nós fornecemos aos nossos clientes de capacidade de interligação entre clouds, aumenta de imediato o throughput, diminui os custos e conseguiu realmente migrar os dados, esta quantidade, este volume gigante de dados, dentro de um cloud provider para o outro. Está uma ligação de 10 gigas e a verdade é que feito no modelo anterior era uma transferência que seguramente levaria pelo menos várias semanas, se não alguns meses. É um exemplo de um uso multicloud.
quando falamos de clouds e dentro do universo Equinix, a parte que eu creio que nos distingue é sem dúvida nenhuma as capacidades de conexão. As vantagens, obviamente, de uma conexão privada à cloud que apresenta-se como uma solução alternativa de alto valor acrescentado a qualquer capacidade de ligação pela internet. O que temos em primeiro lugar, obviamente, utilizando esta solução, é um aumento da segurança. Nada é feito através de uma conexão à ligação pública, portanto, também a privacidade aqui sofre um significativo incremento. E as empresas têm que contemplar todas as questões de compliance e necessitam, obviamente, desta privacidade. A conectividade em si, que é obviamente mais fiável, é mais previsível, em vez de utilizar uma rede pela internet, no qual, por todo o routing inerente, ao longo do dia o número de UPS pode saltar, na verdade pode variar significativamente o número de utilizadores a usar os serviços, obviamente fazem também com que não seja possível essa previsão e não seja possível assegurar as taxas de transferência que obviamente uma ligação dedicada permite. Tem também a parte da soberania de dados, de conseguir realmente manter os dados dentro do território nacional, isto obviamente quando os cloud service providers têm zonas de disponibilidade dentro das geografias. Estamos a ver cada vez mais essa expansão a acontecer e Portugal não vai ser exceção seguramente. A redução da latência, como já tinha mencionado, peço desculpa que eu só tenho um slide, a redução da latência e obviamente do custo e finalmente o time to market, que dentro da nossa solução permite uma ligação a qualquer cloud service provider através de ligação dedicada e isto entregue num intervalo inferior a 24 horas, portanto, ou tendo como limite máximo a nível da SLA em 48 horas ter uma ligação de qualquer largura de banda dentro do habitual utilizado, praticamente instantânea. Resta-me agradecer à PDC, sem dúvida nenhuma, esta participação, de poder participar, os parabéns por esta iniciativa, que temos muito prazer de nos juntar a vós. Obviamente um igual obrigado aos restantes oradores e desde já, tenho a esperança de ter contribuído com o nosso conhecimento nesta área, fica à inteira disposição da audiência para quaisquer dúvidas que queiram colocar. Bem-haja, muito obrigado. E Sandra, passo novamente. É verdade, passa a bola, não é? Exatamente. Muito obrigada, Carlos, pelo esforço para cumprir os 15 minutos. Tentei. Exatamente. Eu passava então literalmente a bola, porque aqui para darmos os privilégios de apresentador tem que se passar ao António, não é? Foi a ordem que nós tínhamos acordado. Sim. Então, eu não tenho apresentação, portanto, se conseguirem ouvir, será suficiente. Okay, vemos também perfeitamente. Muito bem. Então, bom dia também a todos os participantes e obrigado à PDC e à Equinix por este convite. Portanto, eu não preparei uma apresentação, mas tenho aqui alguns tópicos que eu gostaria de abordar até para explicar aquilo que nós entendemos como uma abordagem holística ao mundo da multi-cloud híbrida, seja ela on-premises, seja ela em private cloud ou seja ela em public cloud. Portanto, como todos se recordam, o mundo do IT, antes da explosão da internet no final dos anos 90, residia essencialmente on-premises, portanto, em data centers locais que as empresas tinham nas suas próprias instalações. E depois foi ali no início dos anos 2000 em que se começou a haver uma aposta mais forte na deslocalização para data centers especializados, como aqueles que a Equinix tem, que o Carlos Paulino muito bem descreveu, e nós próprios na Claranet, a partir dessa altura, fizemos uma oferta, uma aposta muito forte na deslocalização do IT para data centers especializados, que oferecem maior resiliência, que oferecem melhor conectividade, que oferecem mais capacidade, mais segurança, etc. Hoje chamamos a isto private cloud, é nestes data centers especializados que nós temos a Claranet Cloud Platform, que está em vários países, inclusive em Portugal, inclusive no Porto, inclusive em Lisboa, e também trabalhamos com a Equinix em Lisboa, trabalhamos em Barcelona, trabalhamos em São Paulo, trabalhamos em Paris, portanto é um dos nossos parceiros nesta área. Mas em 2010 nós constatamos que, enfim, como sempre o IT tem que evoluir. E para onde é que o IT estava a evoluir? Para as chamadas clouds públicas que estavam na sua infância. Se bem se recordam, a Amazon lançou o conceito de Cloud Infrastructure as a Service por volta de 2006. Portanto, em 2010 estávamos ainda na infância
no arranque do Azure. Chegamos a uma constatação, é que por muita escala que operadores especializados como nós tenham, nunca seria possível competir nos serviços de commodity. O que é que são serviços de commodity? Serviços de infraestrutura, de aluguer de espaço de storage, de aluguer de capacidade de computação. Nunca seria possível competir com uma Microsoft, com uma Amazon, com uma Google, com uma Alibaba, com uma Tencent. Enfim, na altura ainda se pensava que uma Oracle e uma VMware também pudessem competir. Hoje chegamos à conclusão que não. Todos conhecem os grandes players nesta área. E, portanto, que o diferencial, de facto, para os clientes é a capacidade de abstração, diagnosticidade das tecnologias, das plataformas, e independentemente de ser necessário manter on-premises, de ser necessário deslocalizar para um data center especializado, portanto, em ambiente private cloud, ou de migrar para public cloud, portanto, o que é relevante é considerar o melhor contexto para a aplicação em concreto, para os dados em concreto, para as necessidades de compliance, para as necessidades de localização geográfica. E, portanto, é isto que nós chamamos de uma abordagem holística à cloud. Obviamente que a nossa gênese está em ambientes de private cloud localizados em data centers como aqueles que o Carlos Paulino descreveu aqui, mas desde sensivelmente 2010 nos tornamos também um dos principais parceiros a nível mundial da Amazon, da Microsoft e da Google, e portanto com capacidade para também trabalhar em contexto de public cloud. Curiosamente, só em 2017, portanto mais tarde, portanto nós tendo nascido na cloud, só em 2017 fizemos um passo para o on-premises, com a aquisição da Eaton, que foi na altura noticiada, e que tinha uma presença essencialmente em on-premises. Passamos também a ter uma grande oferta on-premises, portanto, de colocar infraestrutura diretamente nas instalações dos clientes, quando eles assim o requisitavam. Portanto, isto dá-nos, de facto, uma capacidade para, abstraindo-nos dos fornecedores de tecnologia, colocarmos do lado dos clientes, que podem ter aplicações legacy com 20 anos, que podem ter aplicações completamente cloudificadas e que correm em serviços nativos de Azure ou AWS e precisam de pouca infraestrutura, ou que por razões de compliance, por razões de latência, por razões até ainda culturais, de proximidade, de poder ver a infraestrutura, também têm que estar localizadas, enfim, no nosso país ou em data center próximo. Portanto, é esta abordagem holística que eu me refiro, que sem qualquer preconceito, sem qualquer bias, permite aos clientes localizar os seus dados e as suas aplicações críticas de negócio ou não críticas de negócio. Portanto, isto aqui é fundamental. E aquilo que nós vemos, aquilo que nós temos assistido ainda há um legacy muito grande, ainda há um conjunto enorme de aplicações e de dados que residem on-premises. 20 anos depois do grande surgimento dos data centers, ainda continua a haver, enfim, os dados variam, será 40%, será 50%, mas é um número muito grande, é um valor muito grande de investimento que ainda está a ser feito on-premises, que está lentamente a migrar, quer para ambientes private cloud, quer para, de uma forma mais acelerada, para ambientes de public cloud. Mas o novo mundo, o futuro, nunca vai ser exclusivamente um só ambiente para a maior parte das empresas. Obviamente que há empresas que nascem cloud native, cujas aplicações já são desenvolvidas em ambiente cloud, e essas até poderão considerar 100% do seu IT em public cloud, mas são muito poucas as empresas que o fazem, são raras as exceções, mesmo em empresas relativamente recentes. Portanto, aquilo que nós constatamos é que a generalidade das empresas precisam de um ambiente multi-cloud híbrido, algumas um pouco mais on-premises, algumas um pouco mais em ambiente private cloud em data centers e outras em public cloud. E, portanto, a necessidade de termos estes três ambientes interligados é premente, a necessidade de conhecermos estes três ambientes é fundamental e, portanto, e consoante cada caso, consoante cada conjunto de aplicações, consoante o know-how que as próprias equipas dos clientes têm, a solução final será sempre híbrida, com um pouco, enfim, mais de peso de um lado ou do outro. E, portanto, é importante, e para terminar, abordarmos os clientes com esta agnosticidade relativamente à tecnologia, sem preconceitos,
e adaptando cada solução à realidade de cada cliente, mas com certeza o mundo está a ficar mais cloud e com certeza que desde o início da pandemia houve que um acelerar dos planos de digitalização das empresas nesse sentido, uma constatação de que mais cloud, neste caso, é melhor porque é mais flexível e permite que as empresas sejam mais ágeis. António, muito obrigada. Acho que foi aqui uma excelente introdução também ao tema, com uma perspectiva histórica, não é? Exatamente. Exato. Então, passava então a palavra ao Frederico. Bom dia a todos. Muito obrigado. Vou então partilhar. Já está a começar. Está, mas vejam. Já está? Está inteiro. Já está. Ótimo, excelente. Para já, muito obrigado pela oportunidade. É com todo o prazer que estou aqui a falar enquanto arquiteto da IBM nesta questão do hybrid multi-cloud, que para nós é particularmente importante, dado ser uma das apostas fundamentais que a IBM colocou enquanto solução e enquanto grande empresa da IT mundial para os próximos anos do ponto de vista estratégico. Eu, quando comecei a fazer esta apresentação, comecei a pensar não só nas vantagens do hybrid multi-cloud, mas, no fim, comecei a identificar vários problemas à medida que fui avançando e talvez seja nisso que eu me vou também focar em metade desta apresentação, no sentido em que nós muitas vezes falamos da hybrid multi-cloud como sendo o futuro, mas convém também ter uma noção de que esse futuro tem que ser feito com base em respostas concretas para uma série de desafios que se estão colocando. A questão do quando já foi aqui também abordada, e inclusive com esta análise histórica daquilo que foi a evolução do crescimento da cloud pública e dos comportamentos associados, mas a verdade é que hoje em dia já a maior parte dos clientes, e sobretudo os clientes empresariais, são, direto ou indiretamente, utilizadores de um conceito que pode ser considerado de multi-cloud híbrida. Híbrida por ser local ou remotamente numa plataforma de cloud, e multi-cloud por utilizarem mais do que um cloud service provider. As razões também já foram aqui enlecadas, eu apenas vou sucintamente voltar a identificá-las. Tem muito a ver com o facto de diferentes clouds e diferentes localizações providenciarem soluções que são melhores e mais ajustadas a determinado tipo de problema. Tem a ver também com a possibilidade que os modelos de elasticidade dos modelos de cloud pública dão e que permitem, de facto, um crescimento e uma redução sem que haja uma preocupação muito grande, ou pelo menos tão intensa do ponto de vista de justificação de custos e de manutenção a longo prazo. Tem a ver com uma procura, e eu vou aqui falar um pouco mais, na redução do lock-in, portanto, a ideia, e isso, de um ponto de vista histórico, também tem o seu peso. Todos lembramos, mesmo quando estávamos a falar de modelos de desenvolvimento em SOA ou outros anteriores, da questão de que tecnologia, qual é que é o stack que vamos utilizar, é um pouco mais da mesma questão, mas agora a uma escala diria mundial, no sentido em que não é só o stack e a tecnologia que se escolhe, é também qual é que é o cloud service provider a qual nos vamos, entre aspas, agarrar. E há também uma questão que não é irrelevante, que é a redução dos riscos. Ao aumentar a área onde se tem as aplicações, nomeadamente as críticas, reduz a possibilidade de que uma única falha possa ter um impacto catastrófico. Isto são as vantagens e com elas creio que a maior parte de nós irá concordar sem nenhuma dificuldade. Dito isto, é preciso também ter noção de que, e eu poderia passar isto que vou dizer a seguir sem nenhum problema, porque vender, entre aspas, a ideia da hybrid multi-cloud é algo que todos nós nesta área fazemos, mas há problemas que têm que ser identificados, nomeadamente assumir que utilizar hybrid multi-cloud não tem custos nenhuns do ponto de vista de skills, não creio que seja realista. Do ponto de vista daquilo que são, por um lado, as plataformas preferenciais dos developers e também, por outro lado, por a quantidade de skills para ter diferentes soluções em diferentes clouds aumenta, e isto acaba por ser um ponto que é muito discutido hoje em dia do ponto de vista de sim ou não a um modelo multi-cloud, se deve aproveitar o melhor que uma solução tem e
digamos, assumir o lock-in, ou se deve, de facto, através de uma abstração, conseguir reduzir o lock-in, mas com os custos de skills que podem estar aí associados. Segurança, não vou entrar aqui em grandes detalhes da questão de segurança, mas é óbvio que também aqui já foi referido, a questão de questões regulatórias, compliance, com dados on-flight entre múltiplas soluções, coloca desafios que os modelos de compliance atuais não foram pensados, não estavam pensados para endereçar. Há uma questão também de qualidade final do produto, porque é óbvio que, tendo a possibilidade de utilizar várias ferramentas diferentes, é uma potencialidade muito grande, mas também pode causar um maior atrito do ponto de vista da integração e a complexidade no controle e na gestão. Múltiplos cloud service providers implicam também múltiplas faturas, múltiplos dashboards e, muitas vezes, uma única fatura. Já é muitas vezes complexa de compreender com estes modelos de elasticidade. Múltiplas faturas de múltiplos cloud service providers são exponencialmente mais. Isto leva a que a maior parte dos nossos clientes, e aliás a estatística é mundial, tenham maioritariamente apontado que há uma falta de conhecimentos sobre aquilo que é uma estratégia multi-cloud e que ainda terem bastante workloads que não estão a sair de on-prem. E o porquê também tem a ver com a ideia de que há uma complexidade associada à migração, não tanto à componente Cloud Native, como foi bem referido, mas à migração de aplicações que podem ter 5, 10, 15, 20 anos. A complexidade é também dada por este famoso CNCF Landscape, que é a lista de tecnologias da Cloud Native Computing Foundation, que eu creio que hoje em dia já é mais utilizado para se demonstrar a complexidade do que propriamente para se escolherem tecnologias. Mas, em todo o caso, é uma Cloud Native Computing Foundation é fundamental para aquilo que eu vou referir posteriormente do ponto de vista até de Kubernetes e outras tecnologias, mas não deixa de, através deste quadro, apresentarmos uma ideia do que é o paradigma da escolha. Muitas vezes é preciso saber o que escolher e quando escolher, e isso muitas vezes não é trivial para quem se inicia numa estratégia de multi-cloud. Isto para dizer que muitas vezes, se dizemos que o hybrid multi-cloud é uma necessidade, e estamos todos de acordo, dizer que é algo que ativamente devemos prosseguir, pode ser mais discutível. E a comunidade está a discutir isto de forma acesa. Nós da IBM acreditamos que sim, que é possível e que devemos ir à procura da hybrid multi-cloud por tudo aquilo que são as vantagens que eu referi, ao mesmo tempo dando respostas às dificuldades que eu acabei de elencar. A nível de segurança, só aqui um breve panorama. Reparem que se para a componente on-prem todos os modelos de gestão de segurança são geridos pelo cliente ou pelo outsourcer de uma forma já mais ou menos bem estudada, para os restantes modelos de consumo de IaaS, PaaS e SaaS, vão havendo diferenças do ponto de vista daquilo que faz o CSP e daquilo que faz o cliente. Isto levanta N questões do ponto de vista de quem faz o quê e quando é preciso fazer uma gestão end-to-end de data privacy, data security. Eu irei partilhar, é um tema que por si só daria muito mais do que 10 minutos, eu irei partilhar posteriormente um platural que irá um pouco mais aqui. Mas é um problema que não se esgota pela facilidade de ligarmos aos data centers. A qualidade e a segurança dos dados não é meramente uma questão de latência, é uma questão também de data control. E está ligado, obviamente, com a questão da gestão. A questão da gestão, dado com a vantagem de ter PowerPoints é que com uns quadrados ligam-se as coisas e parece tudo fácil de fazer, mas a verdade é que ter esta visão unificada daquilo que são as várias possibilidades do multi-cloud não é de todo trivial e é preciso dar respostas a uma série de áreas que on-prem já estavam mais ou menos resolvidas. Orquestração, tooling, escalabilidade, storage networking, monitorização, segurança, ferramentas de desenvolvimento, muitas delas estão cada vez mais a ser standardizadas através de soluções, muitas delas open, utilizadas pela comunidade, outras necessitam, obviamente, de uma aplicação de regras desde ITIL a outras que não foram inicialmente pensadas para este tipo de cenário.
E para isto há, obviamente, o sonho que é ter a gestão unificada de todos os ambientes. Aqui entra também, e seguindo um pouco também a questão do híbrido e aquilo que foi referido da tendência de sair para o público, mas também o crescimento daquilo que é o crescimento do edge computing, temos a extensão cada vez maior daquilo que são os fornecedores de cloud pública para o próprio data center dos clientes. Isto porque, se trabalhar mesmo que se trabalhe em tecnologia aberta e baseada em APIs, não temos tipicamente um single pane of glass que nos permita fazer tudo. E, por outro lado, há cargas que beneficiam, por questões regulatórias, por questão de latência e por várias outras, de estarem nos data centers mais próximos do cliente ou não. Há várias soluções que têm também crescido nos últimos anos. Eu dou aqui, o meu papel aqui não é mostrar só soluções da IBM, são, digamos, abordagens mais gerais, mas tanto a Google, a Amazon, a Azure e também a IBM tratam desta questão ao providenciarem formas de estender a cloud pública para dentro do data center do cliente. Num caminho, de certa maneira, inverso àquilo que se está a fazer quando se fala das ligações. Eu, mostrando aquilo que é o IBM Satellite, a ideia aqui, obviamente, é que todas aquelas ferramentas e todos os mecanismos de gestão que nós temos e que podemos utilizar através de um portal são aplicadas de forma transparente a compute, storage, etc., que está no data center do cliente, ou então muito, muito próximo, de forma completamente transparente. Isto é uma nova forma também de lidar com uma série de desafios como aqueles que eu referi. Entrando agora um pouco já na reta final, que é, posto isto tudo, como é que nós achamos que isto vai funcionar, sendo que a IBM é uma empresa que não só também é um cloud service provider, embora com um perfil mais enterprise, e como tal, o facto de sermos, neste momento, o terceiro em revenue, não é tão visível do ponto de vista daquilo que é a percepção da maior parte das pessoas, mas isso também deriva daquilo que foi a aposta da IBM na aposta do segmento empresarial em detrimento do consumo. Mas, à parte disso, somos também uma empresa de serviços que gera e trabalha com clientes e aplicações em todas as clouds. Nós, também por isso, construímos a nossa estratégia de futuro assente na ideia de que o hybrid multi-cloud não só é necessário, é algo que devemos ativamente procurar. Como é que lá vamos chegar? Bem, primeiro ponto, é preciso saber, e até para pegar naquelas aplicações de 10, 15, 20 anos, quer que sejam cloud ready ou não, como é que lá chegam? E isto não é só por tecnologia que se faz, a tecnologia aí é um facilitador, mas é através de um processo que escolhe, determina o que é que deve ir, o que é que não deve, para onde é que deve ir, que cloud é que tem a solução que melhor deve ser utilizada. Este processo leva a que tenham sido desenvolvidos N frameworks possíveis. Eu estou a mostrar neste momento a Adoption Journey da IBM, mas para que não fique no ar que, de facto, todos os princípios que eu estou a falar são completamente transversais, podemos compará-lo também com o framework da Azure e o próprio framework da Amazon, também há o da Google. Todos eles tocam em formatos muito semelhantes do ponto de vista de replatformização, end of life, refactoring, cloud native, etc. Depois, e eu até agora tenho fugido um pouco da tecnologia, a verdade é que a tecnologia é um grande facilitador e não pode ser um ponto adicional de lock-in. Ou seja, nós não podemos, com base na hybrid multi-cloud, criar uma camada intermédia que ela própria seja fechada em um lock-in adicional, porque aí estaríamos a negar uma das vantagens fundamentais daquilo que é o hybrid multi-cloud. Aqui, nos últimos anos, e também uma perspectiva histórica, o open source e o software livre tem sido absolutamente fundamental. E o crescimento naquilo que são as utilizações empresariais quase chocante para quem começou a trabalhar nisto nos anos 90. Desde 76, quando essencialmente o movimento começou, até 2020, temos uma adoção do ponto de vista empresarial, então, completamente avassaladora. E, por isso, para nós, este tipo de componentes, pela abertura e pela participação da comunidade que tem, são aqueles que permitem obviar alguns daqueles problemas que eu identifiquei no início. Um exemplo é o Ansible, o outro exemplo é o OpenShift,
eu não iria tanto à tecnologia em si, apenas com tecnologias com a forte participação da comunidade e disponíveis em todos os cloud service providers. Razão pelas quais nós próprios temos reestruturado o nosso portfólio de software para estar pronto para um cenário de multi-cloud. O que é que isto quer dizer? Os nossos cloud packs são instaláveis na maioria, se não todas, as clouds públicas, outros fornecedores, e também do ponto de vista de clouds privadas que os clientes possam ter. É de facto a ideia de termos uma hybrid cloud por default, em cima de AWS, Azure, Google Cloud, Edge, Private, IBM Public Cloud, obviamente, que nos permite que depois cada escolha que seja feita do ponto de vista das melhores soluções não tenha o problema de estar agarrada, entre aspas, a uma tecnologia que sirva de cola, mas que seja ela própria um lock-in. Também temos a componente de multi-cloud management por inerência das tecnologias que escolhemos. E para terminar, o resultado disto tudo é revisitarmos um pouco aqueles temas que eu falei no início. Porquê é que não há um problema de skills com esta abordagem que nós achamos que é correta? Porque através da utilização de tecnologias abertas, como Kubernetes, OpenShift, etc., nós conseguimos dar aquilo que de facto é necessário, mantendo a possibilidade de escolha para qualquer cloud que possa existir. Segurança, há obviamente questões muito mais profundas, mas todas estas soluções são feitas através da possibilidade de criarmos clouds especializadas para ambientes altamente regulados. Isto é uma das vantagens, de facto, que nós temos visto nos últimos anos, e isto aqui é muito importante na banca, na saúde, até nas petrolíferas, etc. A nível de qualidade, todas estas diferentes ferramentas estão integradas com CI/CD e são extensíveis para serem utilizadas com as ferramentas de segurança existentes. O controle é dado através da maximização das potencialidades deste tipo de soluções abertas com uma capa que torna a utilização mais fácil, ao mesmo tempo que não retira a força de poder ser utilizado de forma programática, e a complexidade acaba por ser esbatida através da criação de mecanismos que tornam a utilização destas tecnologias mais fáceis do ponto de vista de point and click, para aqueles que, no fundo, fazem a gestão não só do invoicing, da parte operacional, dos alertas, para as várias multiclouds. E digamos que é neste ponto que creio que estamos, na possibilidade de adotarmos soluções de multicloud que são ao mesmo tempo potenciadoras da utilização das mais diferentes tecnologias, sem perder a ideia de que não podemos ter um lock-in na camada intermédia, e devemos ter sempre a ideia de que a gestão acaba por ser tão ou mais importante do que a escolha inicial das tecnologias. Muito obrigado, Frederico, pela intervenção também. Se quiser desativar... Quero. Se não, essa aqui é também... Exato. Espera aí. Já está. Ok, boa. Ok. Já está. Olha, muito obrigada por estas 3 excelentes intervenções complementares, não é? E também foi interessante uma referência que aí fez que também dava, porque o Frederico dizia, bem, só este tema dava mais a organização de um evento novo do as a service, não é? E nem a propósito, nós vamos organizar agora novos modelos de um webinar, um web morning também, dia 6 de outubro, dedicado ao tema de novos modelos de consumo da IT, no caso do as a service, não é? Abordando estas valências que o Frederico depois apresentou, do software, da platform, da infrastructure, as a service e tudo mais. Portanto, foi uma validação que o tema é pertinente, e é engraçado porque quando nós começámos aqui a discutir a organização deste evento com a Equinix, não é? E quando a equipa trouxe a pertinência do tema, eu recordava-me, eu estou na APDC vai fazer 2 anos, entrei em 2018 e estávamos a fazer o estudo anual da APDC que precedia o congresso, era sobre as tecnologias da transformação digital. Então dedicámos todo um capítulo ao Cloud Edge com vários estudos de caso, desde os serviços partilhados do Ministério da Educação. Eu lembro-me de ter acompanhado uma entrevista ao Novo Banco, também nos veio falar sobre a sua jornada de alteração dos serviços de cloud, e inclusivamente de ter visitado várias infraestruturas, a propósito das estatísticas que vocês partilharam.
em que as salas dos data centers só tinham a ocupação do chão, mas já não tinham os data centers on-premises. Tínhamos bastantes espaços em que já começavam a ficar libertos. E portanto, para mim, que sou a mais leiga dentro deste tema, e também tenho a vantagem de fazer esta ligação, se calhar como não sou conhecedora com tanta profundidade do tema como vocês, por exemplo, do António, registro a agonisticidade dos clientes, que era uma expressão que eu nunca me lembraria mas que explica perfeitamente muito do tema da multi-cloud híbrida, não é? Que o cliente não tem que saber em detalhe as características de cada uma das ofertas, tem que saber quais são as suas necessidades, o que é que precisa, os seus requisitos para lhe ser proposta a melhor solução. E, portanto, olha, eu ia-vos lançar aqui algumas questões que têm a ver também com a dúvida que nós tínhamos internamente na APDC quando começámos a debater o tema sobre a organização deste webinar sobre este tema, que é esta era da multi-cloud híbrida, que é considerada como uma abordagem mais natural ao cloud computing, está efetivamente a chegar ao mercado nacional. Qual é que é, na vossa opinião, o ponto de situação da oferta desta solução no nosso mercado, agora neste período pós-pandemia? Eu se calhar segui a mesma ordem, para facilitar, está bem, o Carlos, o António e o Frederico. Depois virem que não tem nada a acrescentar, a gente passa para outra questão, para tornarmos isto mais live, não é? Mas gostávamos de perceber, efetivamente, a adoção no mercado nacional, qual é o ponto de situação? Podem ligar os microfones. Certíssimo, Sandra. Começo eu. Muito obrigado pela questão, extraordinariamente pertinente. Não é realmente uma adoção a nível global que não está a acontecer em Portugal. Está a acontecer em Portugal. Obviamente, de forma, nós notamos sem dúvida que de forma um pouco mais lenta do que em outras geografias. Acreditamos vivamente que alguns obstáculos que ao dia de hoje ainda surgem para uma utilização mais multi-cloud e mais híbrida, como são as grandes zonas de disponibilidade dos principais fornecedores globais não estarem ainda em Portugal e terem sempre a necessidade de se ligar a outras geografias, constitui, no nosso entender, uma das maiores barreiras e é algo que as nossas soluções de ligações diretas privadas estão a tentar ultrapassar. A verdade é que, pelos nossos diálogos com cada um dos CSPs globais, é óbvio que a curto, médio prazo essas zonas de disponibilidade vão ser expandidas a Portugal. E eu acredito que esse vai ser realmente o grande shift que vamos verificar no mercado e vai tendencialmente acelerar a curva de adoção dentro do que são as soluções multi-cloud híbridas. Já os vemos em algumas grandes empresas em Portugal com uma forma bastante expressiva. Eu creio que vamos vê-la de uma forma mais lata, a chegar a sua decisão empresarial a partir do momento em que estes obstáculos se ultrapassam. É sem dúvida nenhuma o nosso ponto de vista. Pois nós no nosso estudo tivemos, claro, que o contributo dos operadores, que é normal, não é? Eu estava aqui a rever, tivemos o Governo Regional dos Açores, também dar o seu testemunho, o Grupo AGEIOS Portugal, a Câmara Municipal de Cascais, o Novo Banco, como disse há bocadinho, a EDP, a ADSE, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, foi um conjunto de empresas que já deram o seu testemunho. Sem dúvida, confirmo, e parte dos nomes que mencionou trabalham connosco e na verdade estão já numa fase de bastante maturidade numa topologia completa de consumo dentro de uma multi-cloud híbrida. Claro. António, e das vossas estatísticas? Sim. Enfim, eu separaria aqui dois setores, o setor privado e o setor público. E no setor público é curioso que, apesar de nós estarmos relativamente avançados comparativamente com outros países na oferta de serviços digitais públicos online, Portugal está, não diria à frente, mas está, digamos, na liga da frente do ponto de vista dos serviços disponíveis online, mas aquilo que está por trás, as aplicações e as infraestruturas que suportam estes serviços, ainda não estamos a pré-história, estamos muito atrasados relativamente a outros países. Ou seja, a adoção de cloud privada ou cloud pública por parte da administração pública central ou regional é muitíssimo baixa.
Não, ainda se aposta maioritariamente em tecnologia on-premise, o que não dá agilidade. Por isso é que, quando há uma sobrecarga, por exemplo, nas candidaturas ao ensino superior, nas eleições ou na entrega do IRS, toda se lembra que há alguns anos, algo acontece porque não há a escalabilidade necessária e a flexibilidade necessária, porque as aplicações não foram desenhadas para isso e porque as infraestruturas também não suportam essa escalabilidade. Portanto, o setor público está atrasado. Isso porquê? Nem tanto pela vontade dos agentes do setor público, mas mais pelo enquadramento da contratação, do código de contratação pública, que tem que ser atualizado. O setor privado está, quando nós comparamos com, por exemplo, França, com a Inglaterra, com a Holanda, com a Alemanha, está um pouco atrás também na adoção de cloud pública, não diria tanto na questão da cloud privada, da utilização de data centers. Portanto, estamos um pouquinho atrás de outros países, onde nós também estamos presentes, mas digamos que aí há uma maior vontade. Hoje em dia, são raras as situações em que um cliente nos aborda e nos diz: não, eu quero pôr tudo on-premises, ou tudo bem, eu até considero colocar isto num data center, mas tenho que estar aqui próximo porque quero conhecer os ambientes. Já é raro isso acontecer. Portanto, há uma predisposição já grande para que se encontre a melhor solução económica, tecnológica, de processo para uma migração para a cloud pública, mas ainda estamos um pouco atrasados relativamente a outros mercados. Frederico, traz-nos aqui uma perspectiva também nacional e internacional, não é? De comparação. Sim. Posso? Sim. Obrigado. Sim, eu quase que me atreveria a dizer que o Covid trouxe em alguns casos, conseguiu até acelerar algum tipo de... Bem, já ficou a história daquela piada que se faz no início, e é verdade, a transformação está muito virada pela necessidade, mas isto teve também impactos na minha experiência local até, do ponto de vista daquilo que é o quebrar de algumas barreiras que existiam antes por parte de determinado tipo de clientes, tipicamente aqueles, enfim, ditos mais tradicionais, sobre algumas das tecnologias cloud que ainda poderiam ter. E porquê? De certa maneira, se formos ver bem, eu lembro perfeitamente que nós, aqui nos nossos clientes em Portugal, uma das primeiras coisas que acabámos, a primeira linha de ajuda que nós tivemos com muitos desses clientes foi digamos, ritmo de marcha, ajudá-los a terem uma estrutura de work from home que funcionasse de forma adequada. Ora, a partir do momento em que isto é massificado, digamos que o data center tradicional passa ele próprio conceptualmente a ser uma espécie de cloud, de certa maneira, porque as pessoas já não estão sentadas em cima dos servidores, entre aspas. E isto é óbvio que permite alterar uma série de estruturas mentais e de, digamos, objeções que, por vezes, até do ponto de vista quase afetivo, se pode ter e não tanto racional, e isto leva a que seja um desbloqueador para a adoção de determinado tipo de soluções deste tipo de cloud. Eu também noto, do ponto de vista do setor privado e do setor público, há aqui diferenças. Eu até que ponto é que elas também não têm a ver, e isto é uma pergunta que eu deixo em aberto até porque não tenho uma resposta completamente fixa, eu não trabalho muito no setor público, mas até que ponto é que os próprios modelos de custeio flexíveis, pay as you go, etc., que são uma das grandes virtudes de uma solução de cloud, não são um obstáculo para a forma tradicional como se tem que fazer as adjudicações, contratações, concursos públicos deste tipo de soluções. Eu já trabalhei pessoalmente, e nós em Portugal também trabalhamos em várias iniciativas de IoT e outras, e muitas vezes não é alinear que as vantagens destes modelos de custeio sejam percepcionadas como tal, tendo em conta aquilo que são as obrigações legais da maior parte do setor público. No privado, é como eu acabei de referir, nós... há obviamente obstáculos, mas nós já tínhamos, de certa maneira, eu não acho que não haja um único cliente da IBM Portugal onde nós não tínhamos já há algum tempo iniciado uma conversa relativamente a cloud. Quer liderada por nós, quer na maior parte dos casos até puxada e em conjunto com os nossos clientes. A situação atual serve sobretudo de quase desbloqueador e aumenta a premência deste tipo de evolução digital. Sim. Eu acho que aquilo que o António estava a referir de limitações legais era justamente isso, ao nível da contratação pública, não era, António? Porque, na verdade, o modelo de comercialização
o Pay as you go, as a service, acabam por lançar novos desafios que, do ponto de vista de enquadramento da contratação pública, tornam-se mais difíceis de mensurar, não é? Sim, mas os agentes públicos, portanto, já contratam energia elétrica também, e, portanto, resolveram esse problema. Portanto, tem que haver agora com a cloud também. Sim. Temos que abordar também o tema com este papo, não é? Porque de certeza que já está a ser pensado em termos de acordos quadro e tudo mais, como é que o tema poderia ser contornado. Olha, nós recebemos 2 questões antes do evento começar, no período de inscrições. Eu acho que as questões acabaram por ser respondidas, mas de qualquer das formas não podia deixar de não referir. O Miguel Major da Silnet perguntou-nos de que forma pode ser garantida a segurança dos dados entre as múltiplas clouds. E o João Neto da Voice Interaction perguntou-nos entre a nuvem pública, privada, híbrida, como se articulam em função das geografias, tempos de latência e a escolha de serviço a aceder. Portanto, eu acho que nós acabámos por abordar, mas António, já que está mesmo aqui à minha frente, porque é o ecrã que está, se quiser fazer algum comentário que lhe pareça útil. A questão da segurança, se calhar recordam-se que há 5, 6 anos era o tema premente. É seguro eu ir para uma cloud pública? Onde é que os meus dados vão parar? E, portanto, hoje em dia, essa questão praticamente já não se discute. É tão seguro estar numa cloud pública como estar numa cloud privada, ou mais, e mais do que estar on-premises, porque os mecanismos de controlo aumentam com a escala dos fornecedores, digamos assim. E, portanto, um problema de segurança, por exemplo, numa Azure, teria um impacto muitíssimo maior que um problema de segurança numa cloud privada localizada num data center, para um conjunto menor de clientes ou com uma solução para on-premises. Mas os recursos que também existem para gerir essa segurança e o compliance também são desproporcionalmente diferentes. E, portanto, há mecanismos enfim, não só os ambientes são isolados do ponto de vista tecnológico, como há, no limite, também mecanismos de encriptação de dados que permitem garantir aos clientes que só eles e mais ninguém, inclusive o fornecedor, não têm acesso a nenhuma informação. Mas, sinceramente, não é hoje um dos temas que está no topo das prioridades dos nossos clientes. Era há 5, 6 anos atrás. Okay. A segunda parte da questão tinha a ver com os períodos de latência, mas eu acho que isto também podia ter a ver com, às vezes, aquilo que o Carlos há bocadinho falava das bolsas de disponibilidade. A latência é um tema relevante. Se olharmos para os principais fornecedores, por exemplo, a Amazon não tem nenhum data center em Portugal ou em Espanha. Espanha por ser mais próximo. Tem na Irlanda, tem em Londres, tem em Paris, enfim, tem em Milão, tem na Alemanha, por aí fora. A própria Azure, que enfim, a Microsoft anda há mais tempo no mercado, digamos que está mais próxima das empresas há mais tempo e conhece melhor o tecido empresarial, tem planos para abrir em Espanha, salvo erro em 2022, e Portugal não está ainda no mapa sequer. E, portanto, do ponto de vista de proximidade, e isso influencia a latência, né? Proximidade geográfica, na realidade é a proximidade da rede, mas a proximidade geográfica está muito relacionada com a proximidade da rede, nós não temos os grandes data centers em Portugal. Ora, é aí que players como nós entramos também. Nós temos data centers em Portugal com as nossas próprias plataformas, que depois se interligam às plataformas de cloud pública através de serviços como, por exemplo, os serviços que a Equinix aqui apresentou, que são muitíssimo importantes para reduzir a latência do on-premises e de clouds privadas para as clouds públicas. Eu diria que, enfim, obviamente que será útil cada vez uma maior capilaridade de data centers dos principais fornecedores de cloud, mas também é um tema cada vez menos relevante. São muito poucas as aplicações que não podem estar localizadas em Londres e serem usadas em Portugal e que tenham problemas de performance. A latência não é um obstáculo, porque hoje já existem esses mecanismos de interligação e de tornar, do ponto de vista da rede, as clouds mais próximas, mesmo que do ponto de vista geográfico não o sejam. 1000 km em rede é muito pouco. E, portanto, hoje conseguiu-se reduzir significativamente as latências e, portanto, não é um grande obstáculo. Ok.
Carlos, quer comentar também o período de latência e a questão da segurança, que podem ser questões que têm caído em alguns usos, mas em termos de preocupação, se calhar não estou no topo da agenda. Sem dúvida, concordo completamente com o que o colega António Ferreira avançou. A segurança não é realmente já um tema que esteja no top of mind da preocupação quando qualquer empresa procura serviços ou alternativas dentro do que são os serviços cloud. Como o António também expressou, o tema da geografia é algo que, para a maioria dos use cases que nós temos ao dia de hoje, não é crítico. De facto, a latência já consegue ter valores completamente aceitáveis e pôr uma plataforma de Exadata com toda a capacidade computacional ao lado é relativamente simples e consegue-se realmente tempos de acesso e user experience dentro de valores muito agradáveis. Agora, de alguma forma, a futuro, e aí é onde nós estamos neste momento orientados, sem dúvida, a nossa visão, surgirão sem dúvida nenhuma use cases com as novas tecnologias, com o IoT, com o 5G, com todo o que seria máquina para máquina, que obrigam a latências inferiores a 20 milissegundos, a valores realmente já mais próximos do processamento de proximidade, que farão, e já estão a fazer, como o António também referiu inicialmente, seja a Azure, seja IBM, a Amazon, todos eles começaram de alguma forma com as mega-regiões e a maioria delas estavam centradas num grupo de localizações comumente conhecidas como FLAP, portanto, Frankfurt, Londres, Amsterdão e Paris eram os pontos principais, além da Irlanda, obviamente também é um ponto absolutamente de suma importância, no qual, a partir daí, forneciam serviços de cloud para toda a Europa. O que se está a ver é que todos estão, sem dúvida nenhuma, a evoluir para localizações mais Tier 2 ou mesmo Tier 3, e esta centralidade da cloud nestas 4 geografias, ao dia 2 está-se a desvanecer e está a haver uma maior capilaridade. Portanto, tinha total razão, não há dúvidas nenhumas em termos da Microsoft, a intenção de estar em Espanha, portanto, os tais 1000 quilómetros que o António referia, mas a verdade é que já começamos a ver e a ter as primeiras conversas com todos eles, no sentido de terem infraestruturas próprias em Portugal. Portanto, eu acredito que isto está para muito breve. A partir daí, todo este tema, se o de segurança já não era tão crítico, e temos soluções, e o António referiu, como as nossas ligações privadas, que automaticamente incrementam significativamente qualquer tema relacionado com segurança e libertam realmente as preocupações dos novos potenciais utilizadores. Os temas de geografia e de latência, eu acredito que ao dia de hoje é uma questão de tempo e de pouco tempo para estarem completamente ultrapassadas e fazerem com que este gap que levamos de atraso na adoção de cloud frente a outras geografias comece a ser ultrapassado. Esta é, sem dúvida nenhuma, a nossa visão. Temos também uma vantagem, que é Portugal, por ser um ponto de trânsito importantíssimo para a África, e como todas as fibras submarinas partem de Lisboa para a África, há também uma maior, digamos que, disponibilidade dos OTTs e dos Cloud Service Providers de topo em localizarem-se em Lisboa para servir esses novos mercados. Portanto, o sermos uma geografia de trânsito também nos vai ajudar imenso a ter realmente infraestruturas digitais de porte que, sem dúvida nenhuma, ajudarão à qualidade do serviço que é prestado à procura interna do nosso país. Então é um argumento de venda, por assim dizer, este posicionamento estratégico de Portugal, não é? Eu acho que muito mais do que os 10 milhões. Nós podíamos quase desafiar aqui a ICEP a trabalhar na negociação com os providers mundiais de cloud para a instalação de data centers em Portugal, não é? Já o estamos a fazer, Sandra. Na verdade, estamos a trabalhar realmente para mostrar ao mundo a posição estratégica que Portugal tem, que não é desconhecida, e quem está dentro da área sabe perfeitamente. Fomos o primeiro país do mundo ligado por fibra óptica a todos os continentes. Temos as maiores ligações em termos de largura de banda para a África. Grandes investimentos da Google, do Facebook e da Microsoft estão previstos já no próximo ano para interligações de grande largura de banda, sistemas de 160 teras e mais, inclusive, indo na direção sul, e eles amarram em Lisboa. Portanto, de alguma forma, de forma indireta, todos vamos beneficiar instantaneamente.
E isso vai ser visível e a experiência do utilizador, a capacidade realmente de tirar o tema latência da equação de decisão, é algo que vai acontecer, eu acredito, num panorama de 1 a 2 anos, máximo. Ok. Frederico, para além deste comentário que nos fizeste fazer, eu ainda também queria saber, porque eu lançava já outra questão, que assim o Frederico depois pode responder e depois só temos mais 5 minutos e depois voltávamos então ao António. Sim. Que eu tinha só responder às outras, não é? Mas era também depois perceber se têm alguma informação de detalhe para nos dar sobre o nível de adoção da multicloud híbrida por setores económicos em Portugal. Quais serão os setores que... Está bem? Só temos 5 minutos, porque às 11h15... Sim, vou tentar ser telegráfico, começando pelas anteriores. Indo muito rapidamente à questão da latência, já isto foi dito. Eu na apresentação falei um pouco também no movimento contrário, a ideia que tanto a nível do IBM Satellite, Google Anthos, Amazon Outposts, a ideia que o Edge Computing, como falou também o que disse o Carlos, que necessita de respostas imediatas, está colocado dentro da data center do cliente, ao mesmo tempo que continua a ter uma ligação com os centros de dados globais. Isto parece-me uma das soluções. A outra, também já foi referida, é através de nenhum de nós consegue lutar contra a velocidade da luz. O que se consegue, de facto, é ter ligações, enfim, com a maior largura possível para os centros fundamentais na zona de FLAP e outras, para que isso possa acontecer. Na verdade, seja dita, para aplicações Cloud Native, isto não é um problema. Eu, há pouco tempo, estive envolvido, inclusive, num projeto de migração completa de arquivo para algo que estava completamente local para Cloud Object Storage na IBM em Frankfurt e não foi um problema, e poderia ser algo que fosse um problema. Estamos a falar de imagens, estamos a falar de algo deste tipo. Do ponto de vista de segurança, e muito brevemente, eu concordo também com o que foi dito. Do ponto de vista, concretamente, do Data at Rest, os centros, todos eles, dos vários CSPs, seguem normas de segurança e de compliance bastante apertadas, e isso não é um problema. Dito isto, eu acho que há no multi-cloud desafios novos que não se esgotam na maior segurança que os data centers têm. Por um lado, existem áreas altamente regulamentadas que necessitam de soluções específicas que não são aquelas que existem por omissão na maior parte deles. E segundo, há novas formas de interagir com a questão do multi-cloud que colocam novos desafios. Um exemplo único: todos nós falamos de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Isto é feito para fazermos o deployment em múltiplas clouds. Ora, tipicamente estes sistemas têm users e passwords com permissões altíssimas, que integram com todos os Cloud Service Providers, que podem ser todos eles muito seguros, mas através deste ponto único de falha novo, sem uma governance de segurança adequada, temos problemas que são podem ser problemático. Portanto, há uma nova dimensão de problemas que nos aparece com a área de multi-cloud. Por último, do ponto de vista de nível de adoção pelas empresas nacionais, eu não tenho dados estratificados sobre as várias delas. Obviamente que do setor financeiro, setor bancário, como tradicionalmente em Portugal, é um setor que, por um lado, tem muita parte antiga, legacy, etc., mas também é um setor muito ágil do ponto de vista da adoção de novas tecnologias e esse setor, junto com o setor mais relacionado com, por exemplo, empresas que utilizam soluções de inteligência artificial, machine learning, etc., muitas também delas no setor privado, ligadas não só à área hospitalar e outras, é onde nós vemos também uma adoção deste tipo de plataformas de uma forma aparentemente mais acentuada. Uhum. António, a Claranet. Sim. Enfim, os temas da sequência e latência já foram abordados. Era a questão dos setores, da vossa experiência no mercado nacional. Aquilo que o Frederico disse, é verdade que também sentimos que no setor financeiro foram os mais arrojados, digamos, das empresas mais tradicionais, não nativas, não startups, a avançar para uma digitalização e para o fornecimento de serviços em cloud. Então, desculpe só dizer, é quase que uma prova de que, do ponto de vista financeiro, é altamente vantajoso a adoção. Porque se eles foram os primeiros, não é? Comprovaram. Exatamente. Portanto, pode ser visto nesse prisma. Naturalmente também que todas as empresas novas surgidas nos últimos 6, 7 anos já olham para a cloud como uma forma normal de começar a estruturar o seu IT.
e portanto, já fazem aplicações cloud native. E também é verdade um outro aspecto, muitos estudos de migração para a cloud pública falham porque se olha numa perspectiva de lift and shift, ou seja, de pegar aquilo que nós temos nos nossos ambientes tradicionais e, sem alterações, mudar aquilo para a cloud. Fica mais caro. Pois fica, porque estamos a reservar um conjunto de recursos sem fazer uma reengenharia aplicacional que possa tirar partido de serviços nativos que os próprios providers de cloud já têm e que diminuem a necessidade de utilização de infraestrutura ou flexibilizam essa necessidade. E, portanto, há aqui uma reengenharia aplicacional que é necessário ter, daí a importância de frameworks de adoção de cloud. Portanto, isto não é só tecnologia, não é só pegar uma ferramenta e migrar dados de um lado para o outro, tem que se fazer uma rearquitetura para se tirar um verdadeiro partido da cloud, também do ponto de vista económico. Muito obrigada. Carlos, e ficamos nós os dois para fechar também aqui o nosso Web Morning. Perfeito. Eu não tenho muito mais a acrescentar em relação ao que os meus dois colegas oradores já realmente trouxeram. Dentro de setores, não há dúvidas que uma das mensagens confirmo é da parte da administração pública a dificuldade de contratação. Nós temos realmente dentro da nossa base de clientes algumas administrações públicas e algumas das maiores em Portugal e, na verdade, não vemos falta de vontade. Vemos a dificuldade e os obstáculos que surgem no momento realmente de uma contratação flexível. Tal como o António mencionou, se eles conseguem pagar energia elétrica, seguramente todos vamos encontrar uma solução, mas é algo que é uma área que nós acreditamos que é um setor que tem tudo muito a ganhar. Potencial. Com potência para realmente optar por soluções híbridas e multi-cloud. Dentro dos clientes com que nós mais falamos, obviamente, dentro das maiores empresas de Portugal, estão, como é óbvio, a parte da energia e a parte da oil and gas, e aí sim vemos já empresas que estão já com um nível de maturidade significativo dentro do uso de soluções como distribuição dentro do público, do privado e dentro do público de vários fornecedores. De alguma forma, na utilização de algumas de softwares as a service, já estamos todos a trabalhar em ambientes públicos, em ambientes multi-cloud. Todos nós, ou a maioria de nós, com o Zoom, com o Office 365, com Salesforce, com uma série de ferramentas que ao dia de hoje estão integralmente na cloud e que a maioria das empresas, de alguma forma, começam a adotar de forma contínua. Portanto, se não é tanto a ideia de realmente distribuir os meus workloads por outro, simplesmente lift and shift, como disse o António Ferreira, mas sim a adoção através de novos modelos de consumo, como software as a service, já temos, então aí sim temos um horizonte já muito maior de empresas que realmente utilizam. E com isto, Carlos, olha, temos mesmo que encerrar. Exatamente, agradecer imenso à Sandra Almeida, agradecer muitíssimo ao António Ferreira e ao Frederico Munhoz pelo convite e por estarem juntos também, e muitos parabéns pelo excelente momento. Não, nós é que agradecemos e pedimos a todos os participantes que nos estão a acompanhar ou que nos acompanharam, que agora quando fecharem a janela, que possam preencher o breve questionário de satisfação que vai ser lançado no final como uma pop-up. E agradecer novamente à IBM, à Claranet e à Equinix, principalmente à Equinix, por também ter dado o apoio a esta organização deste webinar. Portanto, muito obrigada a todos e até breve. Obrigado. Obrigada. Obrigado, até breve.